nossos amigos do Instagram também já estão ao vivo. Então agora nós estamos nas duas redes, no Facebook e no Instagram, com essa sequência que eu estou fazendo essa semana, esclarecendo sobre esse assunto que é tão pouco falado dentro da igreja, que é sobre os anjos, né? E os anjos com uma atuação tão tremenda. Veja só, os anjos constam de 33 livros, de 285 vezes aparece na Bíblia, e a gente ouve tão pouco eles, tanto nas pregações como na vida da igreja em si. E nós temos no nosso ministério essa facilidade do quê? De restaurar e resgatar o ministério dos anjos na vida das pessoas, no ministério, enfim, para que as pessoas possam ter o ministério dos anjos como algo comum na sua vida, tá bom? Quero agradecer aí o Dalberto, está dando bom dia para a gente, a Rose também dando bom dia. A Rose hoje vai participar comigo aqui, mas Rose, eu gostaria que você entrasse no Instagram, porque eu não posso conversar daí com você no Face, mas sim no Instagram, tá bom? E quando entrar, pede para mim a solicitação para a gente conversar um pouco. Por quê? Porque ontem nós tivemos mais uma aula da terceira turma do Seminário dos Anjos. Eu nem preciso te falar, né? Foi algo sobrenatural, foi uma bênção. A ministração começou às 8 horas da noite e nós fomos até 00h10, 00h15, algo tremendo. E você que quer saber muito mais dos anjos, quer que o ministério dos anjos esteja presente na tua vida, no teu ministério, enfim, em tudo, eu quero te convidar, porque agora, dia 28 de julho, nós iniciamos a 4ª turma do seminário online do Ministério dos Anjos, tá bom? Então, um abração, pastor Alex, Guimad, ou Guima, né? Um abraço também, Verônica, Mônica, a Cida também, um abraço, Nick Drums, também um abração, pessoal entrando. Agora, aquele exercício de espalha, aquele exercício de semeadura, tanto você como está no Facebook, como você que está no Instagram, começa a mandar aí para 10 amigos teus, dizendo: você não pode perder agora. O apóstolo Coraiola vai falar sobre o anjo que tirou Pedro da prisão. Então, é algo que você tem que saber. Por quê? Porque tem anjos que fazem isso o tempo todo na tua vida, te tirando de prisões, te tirando de apuros, tirando você assim, salvando verdadeiramente você. E esses anjos foram separados pelo Senhor para isso, tá bom? A Márcia está me perguntando no Facebook: pastor, como a gente faz quando atraímos muita gente ruim, até as boas ficam ruins comigo? O teu problema é sério. Não é fácil. Como que a gente faz? Você tem que saber que uma pessoa, de acordo com as suas maldições hereditárias ou iniquidades cometidas por ela, ela entra em um período de, como se chama, de perseguição. Então, o que você está precisando é passar um processo fundo e aprimorado de libertação. Não essa libertação que a gente conhece, né, do sai-sai. Não é isso que eu estou falando. É fechar portais assim muito fortes. Então, já que eu tive que responder
a esta pergunta, eu quero te falar que também no final de julho nós estamos iniciando a terceira turma de mentoria de portais. É um grupo que eu acompanho para fazer assim uma libertação funda, muito funda, em 12 portais da tua vida. Eu não vou falar muito agora, porque a partir de segunda-feira eu quero falar desses portais, eu quero falar da importância de você submeter a um processo desse, e ela consiste em 8 vídeos de ministração, mais 5 reuniões pessoais, e depois uma mentoria pessoal, eu e a pessoa, onde nós vamos formar um plano de ação, principalmente nos 3 portais mais atacados, porque você tem que saber que se esses portais estão sendo atacados, é porque tem uma legalidade aí, ou tem que ser tomada uma iniciativa para ele se manter ou fechado ou aberto, porque tem portais que tem que ficar aberto e tem portais que tem que ficar fechado, ok? O pastor Danilo, graça e paz, apóstolo, como faz para participar dessa mentoria e ativação, apóstolo? Pois é só mandar o WhatsApp para mim, 63 981 11 8945. Eu vou escrever aqui no Instagram o nosso WhatsApp. Aí está. Agora eu vou fixar para vocês. Está fixado. Todo mundo que precisa do meu WhatsApp já está aí. E vou fazer a mesma coisa aqui no Facebook, porque eu quero que você realmente ou faça o Seminário dos Anjos, que é importantíssimo, sem dúvida, mas eu também quero que você participe da mentoria de portais. Quem já fez, gente, ficam impactados com o que Deus vai fazendo na vida deles, né? Então tá aqui, 63 981 11 8945. Então está aí agora também para você do Facebook o nosso WhatsApp. Daí se diz, mas e esse WhatsApp? Eu vou falar com o senhor. Olha, esse WhatsApp não é para ficar batendo papo, né? Nós não temos muito tempo de bater papo, mas você realmente pode mandar um WhatsApp que eu vou te responder. Sou eu pessoalmente que respondo, e se você estiver interessado em qualquer um desses seminários, eu te mando já o link. Gozado que não está fixando. Por que será que não está fixando no Facebook? Agora vai fixar. Agora fixou. Ok. Então, gente, vamos partir para falar dos anjos, principalmente desse anjo que tirou Pedro da prisão. Então, pega a sua Bíblia, ok? Mas antes, eu quero falar com a Rose. Olha, ela está... Vamos lá. Conectando. Oi, Rose, tudo bom? Chega um pouquinho... Bom dia! Chega um pouquinho mais perto do vídeo, para ficar mais... Isso, aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom? O pessoal do Facebook, você não vão conseguir ver a Rose. É Rose, né? Isso, Rose Franco. Você não vai conseguir ver a Rose Franco, mas você vai ouvi-la, tá bom? Rose, você está fazendo o Seminário dos Anjos, terceira turma, não tá? Sim, e a terceira turma.
E me diz como que está sendo esse seminário. Uau! Gente, é uau mesmo. Não, olha o que ela me fala. Como está sendo esse seminário? Ela, uau! Tá sensacional, gente. Olha, eles realmente quebraram e tá quebrando várias crenças militantes, né? Crenças erradas que estavam vindo sobre a minha vida a respeito dos anjos. Até porque vocês sabem que eu já fiz bacharel em teologia, fiz alguns cursos teológicos, enfim, mas amados, desconstruiu tudo. Gente, ontem ela confessou na turma que ela foi para o cemitério. Ah, desculpa, para o seminário. Pro seminário. Seminário. E foi, lá no seminário, assim, foi uma afronta, porque eu sempre, desde criança, eu não tinha comentado com o senhor, apóstolo, mas desde criança eu tinha visão aberta, então eu via demônios, eles apareciam. Desde criança eu tive essas experiências ruins, sabe? E quando eu fiz o seminário, eu tinha sede de viver o sobrenatural, de ter essas coisas. E a maioria das pessoas sempre falavam para mim, pastores, missionários, Rose, para de espiritualizar tudo. Você é uma pessoa que espiritualiza tudo, para com isso. E eu ficava triste, sabe? Dentro de mim, eu falei, meu Deus, será que eu estou errada, então, de querer o novo, de viver no sobrenatural, no espírito? E, para a glória de Deus, eu conheci o apóstolo, através até de uma live que o senhor estava fazendo com o Judá, com o apóstolo Judá, que eu já sigo há algum tempo. E eu falei, não, quando você falou dos anjos, do ministério dos anjos, eu falei, é para mim. Oh, aleluia, é para mim esse seminário. E foi muito difícil, porque com essa crise, com essa pandemia, estava com umas crises financeiras. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho recursos. Né? Eu falei, como que eu vou fazer? O Senhor falou, faz, dá o primeiro passo. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para o apóstolo. E assim, foi algo incrível. Deus preparou, Deus abençoou, Deus moveu. Enfim, eu estou fazendo... Porque, Rose, o primeiro obstáculo para alguém querer andar no sobrenatural é vencer os seus limites. E o primeiro limite da maioria das pessoas é o financeiro. Porque ele diz assim, eu não posso porque eu não tenho. É mentira. Você pode tudo. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, para você andar no sobrenatural, o primeiro sobrenatural que tem que acontecer é na tua vida financeira. É o mais simples de tudo, é Deus mudar a tua história financeira, né? É o Senhor que é dono dos recursos, né? Dono do ouro e da prata. E aí foi algo tremendo, que eu falei, meu Deus, é aqui que é o meu destino, é aqui que é o meu propósito, eu preciso fazer esse seminário. Eu falei, não, eu agarrei, fiz, estou na terceira turma para a glória de Deus, não vou parar por aí, em nome de Jesus. Mas olha, é incrível, vocês têm que fazer, porque no primeiro dia, gente, que eu fiz o seminário, primeira aula, nós já tivemos experiência, não só eu, mas como a nossa turma toda, tivemos experiências sobrenaturais. Foi algo incrível que o Senhor fez. Teve gente, que na primeira turma já não conseguiu dormir. Não, dirá até o fim do seminário, né? Eu não dormi nesse dia, eu não dormi, até porque todos os dias, às 3 horas da manhã, eu estou na live no Instagram. Quem quiser pode me acompanhar orando, clamando a Deus. Nós estamos intercedendo, né, para as pessoas. Então, nesse dia eu não dormi, foi impactante. Foi uma experiência incrível da troca do coração. Enfim, não vou falar muito em detalhes, porque vocês têm que ficar curiosidade. Eu quero ativar essa curiosidade em vocês, para vocês fazerem o curso, que é fenomenal. E ontem foi a segunda ministração. Foi a segunda. Porque todo mundo recebe uma apostila, né? Isso. Uma apostila feita especificamente, não é uma apostila teológica, é uma apostila prática, como que você atua com os anjos. E ontem, como foi o desmonte? Olha, deixa eu só um detalhe do primeiro apóstolo. Que no primeiro, gente, eu senti que eu estava levitando. Olha o uau aí, olha. Eu senti fora do ar. Eu demorei para voltar. Foi algo incrível no primeiro. Na segunda aula, que foi ontem, que nós terminamos começamos às 8 horas da noite e terminamos meia-noite e pouco no portal.
apóstolo. Sim. Foi muito tempo de aula. E esse curso, Porque, gente... Rose, você notou que eu não tenho pressa. Eu respondo todas as perguntas. É exatamente isso. As pessoas ficam livres, porque nós não estamos entregando para as pessoas um enlatado. Nós estamos ativando nas pessoas o sobrenatural de Deus. Então não pode ser aquela coisa enlatada. Você ouve e acabou. Não. Eu abro, o microfone fica aberto, as pessoas fazem as perguntas que querem. Verdade. E eu, dentro do possível, vou respondendo. Isso. As que eu não sei, eu vou procurar responder outro dia, mas o objetivo do seminário é trazer a pessoa para uma realidade de vida com o Ministério dos Anjos. Não, na realidade, não um conhecimento. Não é isso? É isso que eu amei, me apaixonei mesmo nesse seminário, pessoal, porque eu fiz vários seminários de mulheres, enfim, fiz muitos, mas nenhum se compara a esse, porque esse você aplica no seu dia a dia, é uma prática, você vive, não é uma coisa só teórica, não. Tem a teoria que ele explica, mas é mais na prática, na vivência. E ontem eu tive uma experiência também de novo, incrível, quando o apóstolo estava falando, né, conversando aqui, todos sabem, algumas pessoas que me conhecem, ó, tem até meus amigos que entrou aqui, a Beth, várias pessoas que eu já mandei, ó, aleluia, glória a Deus, boa tarde, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. E aí o que acontece? Eu moro sozinha, sou divorciada e tenho 2 filhos, tenho um bebezinho de 1 ano e 5 meses e meu filho de 11 anos. Ele abriu a porta, eu estava no seminário, estou aqui no seminário, ele sabe que quando eu estou aqui, não adianta me chamar. Aí ele abriu e falou, mamãe, falou baixinho, mamãe, o Gabriel não quer dormir, que é o meu filho, meu bebezinho. Ele está chorando, ele não quer dormir. Eu não vou, em nome de Jesus, eu não vou sair dessa aula. Eu peguei, levantei só um pouquinho, mas eu nem fui lá. Só não quis fazer aqui perto da câmera. Eles estavam olhando e eu falei, meu anjo pessoal, vai lá no quarto e acalma, aquieta o meu bebê, faz ele dormir por mim, porque eu não posso parar de aprender essas coisas, esses ensinamentos super relevantes que estão me ajudando muito no meu ministério. Então, vai lá, meu anjo pessoal, em nome de Jesus. Foi assim, essas palavras. Imediatamente, gente. Aí passou, acho que não deu nem uns 5 minutos, o apóstolo fez um intervalinho de 10 minutinhos, que é pra gente ir no banheiro, tomar uma água e tal. Aí eu fui lá e falar com meu filho. Falei, filho, como que tá o bebê? Mãe, assim que eu saí, que eu fechei a porta, ele dormiu. Ele apagou. Agora, Rose, você viu ontem eu operando com os anjos durante a reunião, né? Em coisas práticas. Foi algo sobrenatural. O meu objetivo é que as pessoas vejam como se trabalha com os anjos na prática. Porque se for para dar mais teoria, vai para qualquer seminário. Tá bom. E nós tivemos 2 ocasiões ontem muito fortes, né? Teve, gente. Foram experiências fortes, pessoas que foram ministradas profundamente. Teve um caso, pode falar, apóstolo? Pode falar um pouco do caso? Pode. Um dos casos das irmãs que estavam lá, que foi, eu mesma me emocionei e chorei demais, eu chorei muito. Que é algo que ela nem sabia, assim, nem sabia, ela achava que não estava lá no interior, no subconsciente dela. Né? E foi sabia que estava, na verdade, a pessoa, para sobreviver à dor, ela camufla a dor, né? Isso, é um dos mecanismos de defesa. E eu me identifiquei, apóstolo, dos sobreviventes. Eu me identifiquei muito com ela porque eu tive 2 abortos. Eu já tive dois abortos. E para vocês que estão chegando agora, que estão entrando agora, foi algo incrível que Deus usou o apóstolo. Ninguém falou nada para ele, ela não falou nada com ele. E o anjo do Senhor falou com o apóstolo, né, algumas coisas e direcionou exatamente nesse. E foi bem assim, gente. Eu perguntei para ela, assim, quantos filhos você tem? Foi. Você tem 3 filhos? Ela disse, não, só tenho 2 filhas. Eu disse, e o terceiro? Daí ela começou a chorar. Verdade. Por quê? Porque quando o anjo da revelação está te ministrando, você não tem dúvida. Você sabe o que está acontecendo. Você não fica, ai, mas
Será que eu errei? Não, não houve erro. Se você ouviu a ministração do anjo, que são 3 filhos, é porque são 3 filhos. Daí eu perguntei para o terceiro filho. Ô, apóstolo, só uma licencinha não te cortando, mas eu estou vendo aqui, apóstolo, estou aqui, é a Érica. Depois, se quiser chamar ela, seria interessante ela mesmo falar. Tá bom. Né? Tá Quer certo. chamar ela, pode chamar. Tá. Mas, Rose... Oi. Que bom que você participou aqui com a gente. E amanhã tem mais, né? Tô aqui na expectativa, tô na ansiedade. A partir de amanhã que a coisa começa a pegar, na terceira aula. O negócio vai esquentar, gente. Meu Deus. Uau! Então tá bom. Obrigado, Rose. Obrigado. Beijo, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Eu quero te falar, gente. Esse Seminário dos Anjos está trazendo uma dimensão para as pessoas. As pessoas descobriram. Elas descobriram que elas podem andar no sobrenatural e com maior facilidade. Deixa eu ver se a Érica está aqui. Vamos ver se a Érica está aqui. Cadê a Érica? Cadê a Érica? Érica, me dá um tchauzinho para eu te achar, para te chamar aqui para o vídeo. Ó, quem está me dizendo eu quero fazer o Seminário dos Anjos, está aí fixado o meu WhatsApp, manda agora uma mensagem. Gente, as mensagens que eu não respondi ainda é que ontem eu fui dormir 2 horas da manhã e não consegui responder todas as mensagens. Eu fui assim, ó, eu já não tinha mais força, porque o dia inteiro respondendo mensagem, fazendo live, depois ministrando no seminário e tal. Então, tem gente que me mandou mensagem pedindo link e ainda não mandei, mas eu prometo para vocês que eu vou te mandar, porque eu vou chegar na tua mensagem. São quase 300, 400 mensagens que eu recebo por dia e respondo uma a uma pessoalmente. Cadê a Érica? Manda um tchauzinho, Érica, por favor, para a gente conversar. Eu acho que ela não quer conversar comigo. Então, tá bom. Depois eu combino com ela, a gente fala outro dia. Vamos rapidinho, gente, rapidinho. Abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 6. É porque a gente lê na Bíblia a vida de fulano, a vida de fulano, a vida de não sei quem, a vida de... Só que, gente, não é só para a vida deles. Você tem que entender definitivamente isso. A experiência com os anjos. Ah, ela está com o nome de Malu. Ela disse que está com o nome da Malu. Ah, é por isso que eu não consigo falar com a Érica. Agora eu estou chamando a Malu, que dizem que é a Érica. Vamos ver. Conectando. Oi, apóstolo, bom dia. Chegou. Mas como que está o nome de Malu? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Se for o som melhor aqui. Isso. Eu tô te ouvindo bem. E você? Também. Mas você não é... Eu tô com o nome da... Sou, mas aqui esse Instagram eu uso com a minha filha. Ah, por isso que eu ia ficar o dia inteiro procurando. Não, Mas eu não fala, conseguia mudar aqui. como que está sendo o Seminário dos Anjos para você? Maravilhoso. E assim, totalmente fora do que eu já tinha vivido. E ontem também eu nem consegui dormir. Não, foi muito forte. Viu, gente? Porque eu Vocês do Face, deixa eu dar aqui uma chance para o pessoal do Face. Eu vou reverter a câmera aqui para pelo menos eles verem um pouquinho a Érica aqui. Não vou virar a tela, mas assim vocês verem a Érica. Érica, como foi o dia de ontem, a turma dos anjos na tua vida? Foi impactante porque algo que o senhor trouxe, eu não fazia. Até conversei com meu esposo depois, quando eu cheguei no quarto, estava acontecendo uma situação realmente que o senhor falou, né?
que o meu anjo administrador estava lá ministrando com ele e estava Não, acontecendo realmente. deixa eu contar o que aconteceu ontem na sala, para você ver o nível que é esse seminário. A Érica me Sim. perguntou, o senhor está vendo o meu anjo? Porque de alguns alunos eu via o anjo, falava com eles, e ela disse, o senhor está vendo o meu anjo? E eu disse, não, não estou vendo. Mas quando eu terminei de falar, o meu anjo ministrador, que é o ministerial, ele fala para mim assim, é que o anjo dela foi no quarto ministrar na vida de alguém que está no quarto, porque é uma preocupação que ela tem no coração. E eu falei para ela, sabe por que eu não estou vendo o teu anjo aí? Porque ele foi no quarto, porque você está muito preocupado com uma pessoa que está lá no quarto. E ela disse, é verdade. E daí ela estava preocupada com o marido dela e o anjo ministerial dela tinha ido no quarto para ministrar, porque os anjos são espíritos ministradores, eles estão ministrando o tempo todo, ânimo, força, curando, fazendo tudo ao mesmo tempo que a gente está vivendo, né? Só que Deus queria fazer muito mais do que isso, né? Nossa, muito, porque para mim não era nada do que o senhor falou não era conhecido. Para mim, já esse ponto na minha vida já tinha passado. Comentei com meu esposo, até comentei com a minha filha mais velha, né, aqui. Para mim, isso já não existia. Não é que não existia, mas já não fazia essa diferença, né? Como foi marcante ontem. E aquela cena que eu falei para o senhor que eu fechava o olho, eu vi o túmulo, e eu fechava o olho e eu vi o retrovisor, né? Depois eu fui entendendo que eu, por causa do passado que eu não conhecia, né, que estava tão latente na minha vida, existia um túmulo aberto. E não era nítido, o senhor não sabia dos 3 filhos, né? Não sabia. Tanto é que quando o senhor me chamou, o senhor falou: o seu esposo está lá com a sua filha e com o seu filho. Aí eu falei: não, está com as minhas 2 filhas. Aí o senhor perguntou: e o menino? Aí foi quando eu falei que o Senhor Deus tinha recolhido ele. Aí foi quando o senhor começou a ministrar, né? Porque para mim essa dor não existia, de verdade. É porque eu tenho que explicar para você que está nos assistindo que um filho abortado é um filho que existiu. Não é porque abortou que sumiu. E ontem nós fizemos questão de dar um nome para essa criança oficialmente. Sim. E a Érica teve a oportunidade de entregar essa criança para o Senhor, né? E isso vinha na minha mente depois, apóstolo, porque aquela oração que o senhor fez comigo dessa entrega, eu não tinha tido essa entrega, não tinha feito. E o que é lindo desse seminário é que o senhor nos ensina a esse renovação de mente mesmo, né? E isso eu tenho passado até para minha filha aqui, o quanto que o Senhor e os anjos falam conosco na nossa mente, né? E eu percebo a importância da gente cuidar realmente da mente, de não deixar entrar tantas coisas através de internet, televisão, porque isso vai acabar prejudicando a comunicação, né? E uma coisa que eu queria deixar assim para as pessoas em relação ao seminário, o cuidado que o senhor tem, e o senhor sempre fala que vai nos ensinar profundamente. E eu fiz uma parte desse seminário com o senhor, né, há uns 2 anos atrás, e esse cuidado que o senhor tem de nos ensinar, olha, isso realmente é um anjo de Deus, e não, esse é um anjo que veio para te enganar. E isso, apóstolo, eu já ouvi pregações, né, de outras pessoas que trabalham com os anjos, e não é falado, isso não é falado. Então, e muitas vezes eu ficava ouvindo e lembrando, né, dessas suas orientações, eu falava, mas ele não está ensinando que podem ser enganados, né? E esse é interessantíssimo desse seminário, que eu creio que tem irmãos que estão desejando fazer, e realmente é bênção, e vejo o quanto a igreja agora, nesses tempos, vai precisar voltar a esse momento, esse trabalhar com os anjos, porque eu creio que cada vez mais a gente vai trazer o sobrenatural, e se você não souber que você está trazendo um sobrenatural do Senhor, você vai trabalhar um sobrenatural das trevas, isso é nítido, né? A minha grande preocupação
é que muitos homens e mulheres de Deus já tiveram experiência com os anjos, e tem todos os dias, porque eles, se a Bíblia diz que eles estão acampados ao nosso redor, é porque eles estão o tempo todo com a gente. Mas a minha grande preocupação é que a Bíblia também fala que tem anjos das trevas que se fazem anjo de luz, para enganar as pessoas. Então, simplesmente ver um anjo, ou até mesmo conversar com um anjo, isto não é o sobrenatural de Deus. Se você não sabe testar aquele espírito, é o grande perigo que a igreja sofre, que muitos homens e mulheres de Deus foram derrotados. Por quê? Porque não tiveram a cautela, a tranquilidade de testar os espíritos, ter o discernimento, porque por aparência, gente, você não pode se mover no ministério dos anjos. Não é por E outra coisa que é interessante, apóstolo, é aquilo que o senhor fala de trabalhar com sentidos, né? E ontem eu até conversei com meu esposo também, porque ele sempre foi muito de sentir, olha, eu creio que um anjo está aqui comigo, né? E eu fui falando para ele aquela experiência que o senhor teve em Israel, de quando o senhor estava lá em Sucote, né, orando e sentiu a presença junto nas suas costas, né? Eu falei, olha, porque ele teve experiências num seminário que nós fizemos com o senhor fez um de um final de semana, não sei se o senhor lembra, né, naquela igreja sua em São Paulo. E lá ele teve a ministração, ele soube o nome dos anjos, né? Ele teve assim bem claro para ele. E essa sensação no físico mesmo, usando os sentidos, né? O tato, ele tem muito forte isso. Eu falei, olha, eu contei da sua experiência para ele, né? Que são experiências que o senhor conta no seminário. E eu acho isso importante porque vai nos dando, talvez nós vivenciamos isso dia a dia e não sabemos, né? E não aproveitamos esse recurso que a igreja precisa. A igreja precisa. É verdade. Mas é isso. A gente fica contente porque nós estamos aqui para servir o reino. Sim. E quando vocês estão crescendo, isso daí para mim é a maior alegria que eu tenho. Glória a Deus. Porque muita gente sabe que é para ela e para a vanglória pessoal. E tudo que eu sei do Senhor, eu quero ativar milhares e milhares e milhares para que nós possamos realmente estabelecer na terra a igreja gloriosa, a igreja de poder, a igreja de unção, né? É verdade, eu já conheço o senhor há bastante tempo, e o senhor já ministrou na igreja, né, onde eu congrego aqui, e isso é nítido no senhor, a vontade que o senhor tem de ativar a igreja, não para proveito próprio, mas porque entende, né, que é um servo, e o senhor derramou de graça para o senhor, e o senhor está passando isso para nós, para a igreja, né? Não é muito de graça, o preço que eu paguei. Não, o que o senhor recebeu de Deus, né, houve, lógico, um investimento da sua parte, mas nós sabemos que ele deu, porque o senhor tinha esse coração de derramar, né? É verdade. E entendo também quanto à questão do financeiro, se o senhor me dá licença de falar, vou ser rápido, porque uma coisa que me chamou a atenção uma vez que o senhor falou é assim, que quando nós fazemos de graça, as pessoas não dão o valor. Então elas acabam realmente não dando valor. E eu posso falar isso na minha vida, coisas que eu tive de graça, assim, e hoje está lá enrustido dentro de um armário, né? É verdade. Não, e a parte financeira, tanto dos seminários que eu faço, como da escola, é o primeiro obstáculo que a pessoa tem que ultrapassar. Se ela não consegue ultrapassar o obstáculo financeiro, ela não vai conseguir ultrapassar os outros limites que ela vai ter que ultrapassar. Porque o financeiro é o básico, é o mais, eu sempre digo, é a bênção mais realizal que nós podemos receber de Deus, né? Agora, por exemplo, eu normalmente vou nas igrejas, não cobro nada, nem a passagem aérea, nem a hospedagem, nada, porque o dinheiro para nós, principalmente para mim, é insignificante, porque eu parei de dar importância para o dinheiro quando eu abandonei tudo para servir ao Senhor. Eu sempre digo, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu continuava sendo advogado. Ontem eu comentava com o meu filho ainda, nós saímos juntos aqui, um advogado fala para ele muitas vezes, o teu pai era para ser um dos homens mais ricos de Palmas.
Só que ele é muito honesto. Por isso que ele não foi o homem mais rico de Palmas, como advogado, né? Por quê? Porque eu sempre pedi para o Senhor o seguinte: Senhor, eu quero o suficiente para viver, para que minha família não passe necessidade. Então, o seminário, na verdade, tudo que entra no nosso ministério, a gente emprega no ministério. Eu e minha esposa, nós vivemos bem, é claro, mas a gente tem a vida no ministério. A gente está investindo o tempo todo, ajudamos missionários, ajudamos institutos, e damos oferta para muita gente, mantemos muitas coisas. Por quê? Nós temos que ser instrumento de bênção na vida Exatamente. né? Exatamente. Obrigado, viu, pela tua oportunidade. participação. Que bênção Obrigada. que Deus ontem quis fazer uma obra tremenda na tua vida. Maravilhoso. Maravilhoso. Um abraço para o Maravilhoso. maridão, tá bom? Obrigada. Obrigada, Deus apóstolo. Deus abençoe abençoe. vocês, tá? Amém. Shalom. Para o senhor também. Até logo. Gente, que bênção, hein? E você aqui, eu dei um jeitinho para você do Face não perder esse momento. Gente, ontem foi uma coisa fantástica. Uma operação dos anjos, assim, que eu fiquei... Eu digo, meu Deus do céu, porque eu fico impactado. Parece que é a primeira vez que eu estou ministrando para os anjos, porque é uma coisa tremenda, né? Imagina você fazendo esse seminário e você está aqui, aí, apóstolo, eu quero fazer. Está aí, ó, o WhatsApp está aí, manda para mim, eu te mando o link, você faz a inscrição e nós vamos voar bem mais alto. Eu fico impactado com a ilha de Patmos, né? João ali, e o Senhor fala para ele assim: sobe, sobe, sobe que te mostrarei. É tremendo. Mas vamos lá, gente, o tempo passa. Atos capítulo 12, verso 6. Na noite, estamos tudo certo aí no Face. Tem uma pessoa aqui me falando. Tá falando o quê? Deixa eu ver. Papá. Carol. Shalom, apóstolo. Meu livro chegou. Devorei ele em 2 dias. É isso aí, gente. Se você... Ele fica ao contrário, mas não é porque eu quero que ele fique ao contrário, gente. Não é. É que... Quando você põe na tela aqui, ele fica ao contrário. Mas esse livro, A Lei dos 2 Altares, não é um livro normal. Não é para você ler. Isso aqui é um manual de quem quer andar no sobrenatural. Como que você adquire? Mesma coisa. Mesma coisa. Tá aí o WhatsApp e diz, eu quero um livro. Eu te mando o link, te mando pelo correio depois. Ok? Demora aí uns 10 dias úteis, é o que o correio demora para entregar o livro, e você vai fazer como a Carol, devorar o livro em 2 dias, porque quem começa a ler não consegue parar, é muito forte. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, quem? Pedro. Pedro estava dormindo, preso com as 2 correntes, entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. Gente, Pedro estava numa situação de uma prisão assim, restrita. Os soldados ali com ele. Entendeu? E daí acontece o quê? De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse... Você tem que entender o seguinte: existem anjos do Senhor e existem anjos que acampam com você. Enquanto você não souber fazer essa diferenciação, você não vai distinguir o que é o ministério dos anjos. O ministério dos anjos é o trabalho diaconal dos anjos. Por isso que é ministério.
Ministério é o quê? Trabalho. Então você tem que saber diferenciar as coisas. Por exemplo, este anjo que vem para soltar Pedro é um anjo do Senhor, e a palavra de Deus deixa bem claro. Não é que os outros não são, todos são do Senhor. Mas os que estão acampados com você, aqueles que cuidam de você, aqueles que te servem, aqueles que estão para te servir, como diz em Hebreus, esses daí estão permanentes ali. Mas tem anjos especiais para ocasiões especiais. Por exemplo, eu quando oro com uma pessoa que tem câncer, o que eu falo? Eu digo, Senhor, me manda um anjo especial, especializado em câncer e digo a região. Isso é uma coisa. Agora, quando eu faço algo assim, meu, corriqueiro, ou ali da administração e tal, esse eu atuo com os anjos que estão à minha volta. Então, no seminário, você vai ver bem essa diferenciação, como atuar com os anjos que estão com você, que é, na verdade, o trabalho diaconal dos anjos. Ok? Esse que nós estamos vendo aqui não é um anjo que anda com Pedro. Foi um anjo especial para esta obra. Então, apareceu. Simplesmente apareceu. Só que você note o seguinte. Ele apareceu para quem? Para Pedro. Certo? Então, nós temos que ver que muitas vezes os anjos se materializam e todos vêm. E tem ocasiões que os anjos se mantêm em espírito e a única pessoa que os vê é quem está na situação. Então, ele toca em Pedro, mesmo não materializado, repito, mesmo o anjo não materializado, ele toca no corpo de Pedro. Por isso que às vezes você sente um tecido passar por você, por isso que às vezes você sente um toque, por isso que você sente algumas coisas e você diz, meu Deus, o que foi isso? Foi o anjo. Isso é uma realidade na nossa vida, gente. Por mais que a gente fique nessa neura do mundo, os anjos estão ao nosso lado. E anjos especiais estão vindo o tempo todo. Gente, os anjos eles não vêm fazer turismo na Terra. Diga comigo, a missão dos anjos sou eu. É você a missão dos anjos. Você é a missão deles. Deus manda eles para te ajudar, para te proteger, para ministrar na tua vida e para te ajudar a fazer a obra de Deus. Você nunca está sozinho em momento nenhum. Agora, o que a igreja se acostumou? De vez em quando vê um anjo e diz, ai meu Deus, um anjo entrou na igreja. Gente, o lugar que mais tem anjo é dentro da igreja. Porque tem uma multidão, onde tem multidão tem um monte de anjo. Nós temos que parar com esse romantismo, essa religiosidade, essa importância no que não tem importância. Por quê? Porque a gente tem que começar a tratar as coisas de Deus sem misticismo. Deus é uma pessoa. O que Ele quer com você? Relacionamento. Ele não quer uma religião. Ele quer relacionamento. Ele te chama para quê? Para intimidade. Entra no teu quarto e fica comigo. Eu quero ter relacionamento com você. Isso é princípio para você andar no sobrenatural. Tem gente que quer andar no sobrenatural assistindo televisão, gastando horas e horas na frente da televisão, ou passeando, fazendo isso. Não, gente. O sobrenatural tem um preço. Foi o que eu falei para a Érica. Eu paguei um alto preço. É vida de oração em língua, é vida de jejum, é vida de palavra. Você receber a revelação. E aonde que a gente mais recebe de Deus? No altar secreto, na intimidade. Por isso que eu escrevi esse livro aqui. Para ensinar as pessoas com 20 anos de experiência, foi o tempo que eu levei para escrever esse livro, para que as pessoas tenham as suas experiências.
Eu estou cansado de ver na igreja os shows. As pessoas vão para assistir fulano de tal, porque fulano de tal cura, porque fulano de tal faz isso. Deus não tem shows pirotécnicos espirituais. O que Deus quer? Que você esteja na prática sendo protagonista do reino. Você pode ter visto todos fazerem até hoje, mas Deus agora está te sacudindo e está me usando para isso, para dizer, eu quero ver você agora fazendo. Você é que tem que expulsar demônio. Você é que tem que ministrar sobre os enfermos eles serem curados. Você é que tem que falar em línguas. Você é que tem que estar na minha presença. Então, a gente age no mundo espiritual como se a gente estivesse ou na frente da televisão ou assistindo num teatro alguma coisa. Não, você é parte do reino. E como parte do reino, você é protagonista de sobrenatural. Então você não pode ficar mais nessa ignorância de achar que é os outros. Pelo amor de Deus, está na hora de se acordar. Vamos continuar aqui. E daí o anjo fala com Pedro. Meu Deus, o anjo fala com Pedro. Gente, tira essa crença limitante da tua cabeça que você não pode falar com os anjos. Se ele falou com Abraão, se falou com Zacarias, que nem acreditou nele. Se ele falou com tanta gente, por que ele não pode falar com você? Estão compreendendo, gente? Está aqui. Ele falou com Pedro, levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Gente, o anjo nem tocou nas correntes. A Bíblia não diz que tocou. Simplesmente as correntes fez o quê? É isso a facilidade do ministério dos anjos. Ela vai te levar numa dimensão de sinais, maravilhas, que você vai ficar impressionado, porque com os anjos é um outro nível de operação. É um outro nível. Daí, então as correntes caíram, no verso 8. Aperte o cinto e amarre as sandálias. Olha só a preocupação do anjo com Pedro. E disse o anjo, e Pedro fez o que o anjo mandou. Claro, não é bobo, né? Fez o que o anjo mandou. Ah, mas você não pode ouvir os anjos. Pois é, Pedro não deveria ter ouvido e deveria continuar preso, então, né? Gente, deixa dessas crendice boba que ficam falando por aí. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Ninguém vendo o anjo, só Pedro. Mas ele estava ali. Porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. Porque, gente, quando a gente está em uma atuação dessa, principalmente no início, parece que a gente está sonhando. É o que acho que a Rose falou, parece que a gente está flutuando. Gente, é um momento que a gente fica aleluiado, porque é muito forte. Imagina, a gente vive assim num seco espiritual, dali a pouco começa a participar de algo com os anjos, vendo os anjos e tal, você fica meio aleluiado. Mas isso é só no início, depois fique tranquilo que a gente fica na boa. Então, andaram por uma... E daí, no verso 10, eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que estava para a rua. Gente, o anjo foi cegando os soldados. Gente, os anjos eles têm a propriedade de curar e de cegar. E você aí olhando para mim e achando que os anjos, você não pode trabalhar com eles. Até quando? Até quando você vai ficar nessa ignorância? Igreja do Brasil, desperta. Existe um ministério dentro da igreja, o ministério dos anjos, que está ali e nós não sabemos usar. A minha proposta é te ensinar
te facilitar, te ativar, para que você seja mais um comigo a atuar como uma igreja de glória. Daí, o mais impressionante vem agora. Então Pedro compreendeu, verso 11, o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes, de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, que ele leva um tempinho às vezes para compreender, a coisa é muito forte, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, veja só que desmioladinha, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. E ninguém se preocupava em abrir a porta, veja só. Então eles disseram: você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade, aí eles disseram: ah, é o anjo dele. Gente, da onde eles tiraram isso? É o anjo dele. Meus amados, vocês têm que compreender que em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, as pessoas não só conheciam Pedro, não só conheciam João, não só conheciam os apóstolos, mas eles conheciam os anjos que andavam com os apóstolos. Por isso que eles supuseram que era o anjo, mas o anjo ia bater a porta. É um raciocínio totalmente errado, mas eles pensaram isso, é o anjo de Pedro. Porque, gente, os anjos que andam com você, eles podem até fazer isso. Por isso que eles interpretaram dessa maneira. Eles não inventaram do nada. Eles estavam acostumados com a operação do ministério dos anjos. Por isso que eles dizem: ah, é o anjo de Pedro. Enquanto isso, Pedro continua batendo. Finalmente, eles abriram a porta. E quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Quer dizer, o anjo não assustava, mas Pedro assustou, né? É incrível isso. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado da prisão. Não é tremendo, gente? Quando você pode, como nós agora, tivemos aqui o relato da Érica e da Rose, do que nós vivemos ontem, até meia-noite e pouco. Você pode contar a operação dos anjos, como foi. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. O que eu quero te mostrar nessa passagem é que nós podemos viver essas experiências. Você não é o Pedro daquela época, mas você é o Pedro desta geração. O Senhor quer te dar condições para que você seja protagonista de sobrenaturais tremendos. E Ele está aproveitando este tempo para restaurar o ministério dos anjos na igreja, na tua vida, no teu ministério. Então, o que Pedro viveu, qualquer um pode viver. E vive. Não é que pode viver, e vive. Porque se não fosse os anjos do Senhor ao teu lado, você já estava destruído, você já não existiria mais. É óbvio que por mais que você não tenha conhecimento, mas Deus, pela misericórdia, age com os anjos o tempo todo na tua vida. Tá certo? Então, você é um privilegiado assistindo essa live por um motivo. Porque você tem a oportunidade de saber, mas ir a mais, ir bem à frente. Porque nós abrimos essa ferramenta que é o seminário online do Ministério dos Anjos, para você ser treinado, ativado e preparado para se mover nesta dimensão.
hoje mesmo, manda o WhatsApp para mim, eu vou te mandar o link, você vai fazer a tua inscrição, porque a turma começa agora dia 28 de julho, a quarta turma. E fale com os alunos que já estão fazendo seminário. Pergunte para eles, me diga uma coisa, e esse seminário aí? É mais um? Eles vão te dizer com garantia. Nunca participei de um seminário desse. É o que as meninas falaram, a Rose e a Érica. Tá bom? Eu quero agora orar com você, porque você pode estar em uma dessas cadeias. Às vezes não é uma cadeia física, é uma cadeia na tua alma, é uma cadeia que está te prendendo. E eu quero orar com você, porque eu vou pedir um anjo que entre aonde você está e que você viva o que Pedro viveu. As cadeias vão cair. Feche seus olhos, não abaixe sua cabeça, porque eu não quero ministrar com você na alma. Toda vez que a gente abaixa a cabeça, a gente está acessando emoções, alma. Não, eu quero te ministrar no espírito. Então você fica com a cabeça ou reta ou levantada, mas não abaixada. Certo? Eu não quero que você sinta uma emoção, mas daqui 5 a 10 minutos esteja tudo de volta. Não, não quero isso. Eu quero que seja uma coisa definitiva na tua vida. Então feche teus olhos. Senhor, da mesma forma que Pedro teve a visitação desse anjo especial que você mandou, eu quero te pedir, todas as pessoas que estão agora ligadas nessa live e aquelas que vão assistir depois o vídeo, aonde elas estiverem, seja mandado um anjo semelhante a esse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, anjos ministradores que agora já estão no ambiente, determine agora a queda das cadeias, tudo aquilo que está aprisionando, tudo aquilo que tem prendido essas pessoas, tudo que se tornou um calabouço espiritual na vida delas. Todas aquelas pessoas, Senhor, que estão sendo visitadas por espíritos malignos, trazendo tristeza, depressão, todo tipo de ação maligna para destruir essa pessoa em verdadeiras prisões espirituais. Eu determino agora cadeias na autoridade do nome de Jesus. Caiam por terra em nome de Jesus. Porque eu declaro essas pessoas livres dessas cadeias. Na autoridade do nome de Jesus. Eu quero te convidar agora. Dê um passo profético. Aonde você está? Dê um passo. Levante-se, se está sentado. Se você está de pé, dê um passo. É a maneira que você está dizendo: eu estou livre. E se você quiser, declare, grite, eu estou livre. Mas não fique na mesma situação. Porque eu quero declarar, como apóstolo do Senhor, invocando o sangue que foi derramado na cruz e o nome de Jesus, eu declaro que você está livre em nome de Jesus. Amém, gente? Que bênção, hein? Ele passou tão rápido e ouviu tanta coisa e testemunhos. Foi uma live maravilhosa. Eu espero que você também tenha gostado. Eu gostei demais. E que Deus possa te usar poderosamente. Manda o teu WhatsApp para você fazer a tua inscrição ou para adquirir o livro, ou se você quer fazer outro grupo, ou se você quer ir para Israel comigo, dia 30 de novembro, nós estamos saindo para a Terra Santa, entrando pelo Egito, entrando para Israel, e vamos ter dias maravilhosos. Enfim, entra no WhatsApp, manda uma mensagem para mim. Que Deus te abençoe e até amanhã, 11 horas, com mais passagens onde os anjos atuaram. Shalom!